ouvir e crer. Porque é isso que Deus, é isso que Jesus faz aqui para eles, que o entrega a eles, e em todas as circunstâncias, porque Ele é fiel, e Ele é misericórdia. Carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Amém? Paulo e Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai, e do Senhor Jesus Cristo, graça tenhais de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. Versículo 3: lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, nós queremos te louvar e te bendizer mais uma vez, ó Deus, por podermos apreciar a tua palavra nas palavras do apóstolo Paulo, que nós iremos fazer uma breve reflexão nesta noite, para que possamos nos alimentar, Deus, nos instruir da tua palavra, que possamos melhorar como pessoa, como cristãos, como o próximo de alguém, porque nessa semana o pastor Francilmano trabalhou esse tema, quem é o teu próximo, e eu gostaria, Deus, nessa noite de meditar um pouco nas palavras do apóstolo Paulo e aprender um pouco mais sobre as virtudes da vida. Muito obrigado, Deus, no nome de Jesus, amém. Como podem sentar. Como tema da mensagem, eu coloquei as virtudes essenciais da vida. Quais são as virtudes essenciais da vida? Antes de adentrar a mensagem, antes de fazer uma reflexão nesses 3 versículos que nós lemos, mais precisamente o versículo 3 é onde eu quero trabalhar, eu queria contar 2 histórias para vocês nessa noite, para a gente ter uma base na mensagem, já que a mensagem é bem rápida, é pequena, pois vou falar apenas de um versículo. E neste versículo eu encontro 3 virtudes que são essenciais à vida, principalmente à vida cristã. A primeira história diz que uma mulher ia passando em frente a uma caverna, e ela ia com um bebê de colo, com uma criança, onde ela cuidava muito daquela criança e amava muito. E ela escutou uma voz dizendo assim: entre na caverna. E ela entrou e se deparou com uma fortuna, uma riqueza, e logo ela pensou em sucesso. E aquela voz disse assim: pegue tudo o que você quiser, mas não esqueça o mais importante. Você tem 8 segundos, 8 minutos para você fazer isso. E a mulher pegou todos os colares, joias e tudo que ela queria,
e a voz disse assim: olha, está acabando o seu tempo, a caverna vai se fechar. E ela correu com tudo que ela pôde colocar, e quando ela chegou lá fora, a caverna se fechou, e ela se lembrou da voz dizendo: não esqueça o mais importante. Ela esqueceu o seu filho. A outra história diz que um senhor vinha da roça. Eu vou modificar um pouco, foi mãe que mandou essa história no WhatsApp, né? Mãe gosta de mandar vídeos e mensagens, e ela mandou essa mensagem no grupo lá da família, e eu achei interessante. A mensagem diz que um homem, era uma mulher, mas eu vou colocar um homem vinha da roça, e aí ele encontrou 3 anciãos, homens de barba branca, e eles disseram assim: nós queremos entrar na sua casa. E ele disse: mas quem são vocês? O primeiro disse: eu sou a fortuna. O segundo disse: eu sou o sucesso. E o terceiro velhinho gaguejando disse: eu sou o amor. Mas você só pode escolher um. Um de nós poderá entrar na sua casa. E logo aquele homem pensou na fortuna, né, na fartura, e disse: olha, eu posso pagar todas as minhas contas, terminar a minha casa, que todo dia eu faço um pouquinho, é igual a eu, todo dia constrói um pouquinho, bota um tijolo, mas nunca termina de construir, e eu posso terminar agora a minha casa. Pensou logo na fartura. E quando eu terminar a minha casa, eu terei sucesso. Embora eu não possa levar o sucesso, mas eu convidarei meus amigos e farei sucesso lá, um belo churrasco. Mas eu gostaria também de levar o amor, já que o amor está tão distante das pessoas, né? É tão difícil, as pessoas odeiam até falar em amor. Aquela igreja só fala de amor agora, como se fosse algo ruim. Tão bom falar do amor. Mas ele disse assim: eu queria escolher os 3. E eles falaram: você não pode, tem que ser apenas um. Ele disse: então deixa eu consultar a minha mulher. Aquele homem era como eu, não faz nada sem consultar a mulher. E aí disse: a mulher sabe, eu vou perguntar a ela. E a mulher disse assim: vamos chamar a fartura. E a filhinha estava no quarto e saiu e disse assim: não. Aí o Senhor queria o sucesso e a mulher queria a fartura. E a criança disse assim: é melhor vocês chamarem o amor, porque eu acho que está precisando de amor nessa casa. E aí eles dois entraram num consenso e disseram: então vamos convidar o amor. Pode entrar, amor, na nossa casa. Mesmo sem sucesso, mesmo sem fartura, nós queremos convidar o amor. E quando o amor foi entrando, a fartura e o sucesso acompanharam ele. E aí o Senhor disse: mas espera aí, eu só escolhi um. E aí eles disseram assim: olha, porque se você tivesse escolhido a fartura, eu entraria sozinho, e com certeza você se esqueceria do amor. Talvez tivesse sucesso. Se você escolhesse o sucesso, o amor também ficaria um pouco distante. Mas como você escolheu o amor, então o amor, existe espaço para a fartura e o sucesso. Então nós vamos juntos. E aquela história terminou que entrou os 3 porque decidiram escolher o amor. Mas por que eu estou contando isso? Porque eu vou falar de amor. E baseado nesses 3 versículos que nós lemos, basicamente o 3, não sei se você percebeu, esse 3 fala de amor. Mas ele fala de mais 2 itens também, que são virtudes que eu considero essencial para a vida, que tem um pouco a ver com essas histórias. Mas no século 17, o racionalismo ele tentou condicionar a verdade ao pensamento lógico, ao crivo racional, e com isso afetou e abalou a fé. A fé que a Bíblia diz que é algo que não se pode tocar, é algo que vai além do nosso pensamento lógico, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam, e é a certeza de fatos que a gente não pode ver, que não pode tocar. Isso é fé. E por causa desse racionalismo, desse condicionamento lógico, a fé foi abalada. E aí vem o racional com o seu experimento, na tentativa de condicionar a verdade ao que é possível provar em laboratório. Isso foi um golpe para a figura de Deus,
que tem a ver com nossa fé, com a religião, que não cabe em laboratório. Mas isso resultou no atual secularismo, que é chamado de pós-modernismo. E nesses tempos pós-modernos, quando o liberalismo moral e mesmo teológico impera, a diluição de valores permeia por todos os segmentos sociais, e o cristianismo é pulverizado numa quantidade imensurável em preferências pessoais. Escute isso que eu vou falar agora. Somente cristãos engajados de espiritualidade profunda farão diferença nesses dias. Eu vou repetir porque talvez você não tenha gravado. Somente cristãos engajados e de espiritualidade profunda farão a diferença nesses tempos pós-modernos. Agora deixa eu te perguntar, você é um soldado engajado? Então você tem uma missão. Eu diria que você é um missionário. Você é uma missionária. Nós somos missionários. Porque o ide de Jesus significa isso, ser missionário. Ide e pregai o Evangelho. Ide e anunciai o Evangelho. E parafraseando num melhor termo, ide e vivei o Evangelho. Não somente ir e anunciar, mas ir e viver. E sabe o que tudo isso significa? É o lema que nós usamos aqui naquele data show, toda vez que coloca uma imagem da Bethesda. Não sei se você já percebeu, tem: faça a diferença. Porque nós, nesses tempos pós-modernos, precisamos fazer a diferença. Precisamos ser diferentes. Porque essa nefasta e sutil influência pós-moderna afeta a sociedade, afeta os cristãos e as igrejas em todo o mundo. O apóstolo Paulo, fundador de igrejas, missionário, soldado incansável na missão do Ide, após fundar uma igreja em Tessalônica, que é capital da Macedônia, província ao norte da Grécia, não sei se aqui é o norte não, mas vamos dizer que aqui é o norte. Então, a Tessalônica fica na província ao norte da Grécia. O apóstolo Paulo fundou uma igreja lá em Tessalônica. E após 3 semanas ensinando aos crentes de Tessalônica, ele disse que aquela igreja era uma igreja modelo de cristianismo. Ele afirma que os tessalônicos são modelos para os outros crentes das outras províncias. Tanto na Macedônia como em Acaia, que é 2 províncias no mesmo território. Mas o curioso aqui é que ele descreve sobre a sua carta que ele escreveu aos Coríntios, que é capital da Acaia, província ao sul da Grécia, 2 extremos. Ele passou 3 semanas aqui na cidade de Tessalônica e ensinou aos crentes lá, e saiu de lá dizendo que eles eram modelos no amor, na fé e na esperança. Modelo para todos os crentes da região. E aí, em Coríntios, ele passou 1 ano e meio ensinando aos crentes de Coríntios. E o que ele fala dos crentes de Coríntios é que eles eram carnais, que eles eram meninos na fé, que eles eram imaturos. E aí eu fico pensando, por que Paulo faz uma diferença entre os crentes de Tessalônica e os de Coríntios? O que fazia os tessalonicenses serem modelos e os coríntios serem carnais, imaturos? O que diferenciavam eles? O que eu enxergo aqui, a diferença estava na vivência das virtudes essenciais